Muito bem, então iniciamos a gravação agora, né? Então, agradecer bastante aí ao Laerte Sabino, né? A gente conhece aí há uns 5 anos, né? Desde que ele se formou, né, Laerte? Deve ser uns 6, 7. 6, 7 anos, né? Desde lá da graduação, né? Fomos colegas, ele é um pouquinho mais novo que eu ali na faculdade, né? E acompanha aí a história da Ícaro, acho muito legal, né? Então, vi desde o comecinho, desde que estavam lá, né, com pouca gente, né? Viu o crescimento, viu o trabalho deles. Sou muito fã aí da Ícaro, né? Então, ele vai contar um pouquinho, né, dessa história, 25 anos de empreendedorismo, construindo sobre acertos e erros. Laerte, a sala é sua, fique à vontade, é com você. Ah, só uma coisa, eu não apresento as pessoas, não falo história, currículo, porque você se conhece melhor do que eu, então fica à vontade para se apresentar primeiro e depois falar o que quiser, fica à vontade. Tá legal. Então, antes de mais nada, Marcos, obrigado aí pelo convite. Tanto fico lisonjeado pelo convite, como é um tema que eu gosto muito de falar, né, sobre a Icarotech, então é muito legal para mim. Antes da gente começar, só uma questão de ordem, por favor, assim, a ideia é, separei aqui um material para contar um pouco essa história, devo gastar até 1 hora com isso, acho que não vou gastar mais disso, não. E depois vamos reservar um espaço para perguntas e curiosidades e discussões adicionais que vocês queiram trazer. Só uma questão que eu já te adianto, se vocês quiserem fazer perguntas durante a apresentação, por favor, façam. Eu até acho mais divertido, melhor do que o monólogo. Então, não perca o raciocínio, não precisa esperar o final, mesmo sabendo que no final a gente vai ter esse espaço reservado, mas podem me interromper a qualquer momento sem nenhum problema, tá legal? Pessoal, qualquer coisa, levanta a mão aqui, tá? E eu aviso o Laerte que está falando, tá? Então fica à vontade aí. Perfeito. Então, gente, vamos lá. Laerte Sabino, né, o título bonito, já que a gente ia falar de empreendedorismo, né, co-founder e CEO na Icarotech. Eu sou contemporâneo do Marcos, na época de Unicamp, né, sou de Belo Horizonte, vim para Campinas em 1990 para estudar, tinha 18 anos na época, me formei na Unicamp, tenho um extremo carinho, né, pela Unicamp, é a universidade onde efetivamente eu comecei a minha formação e foi decisivo para o que veio a ser a minha carreira depois. Então, tenho um carinho enorme pelo Unicamp até hoje. Iniciei em 90, engenharia de computação, depois lá teve aquela história de modalidade A, modalidade B, fui para a modalidade B, que era mais na engenharia elétrica do que no Instituto de Ciência da Computação. Isso me ajudou muito a ter uma visão sistêmica, que, né, considero bastante útil até hoje. Me formei em 1994, desde então eu formei no final de 94, início de 95, fiz uma passagem muito rápida em Santa Rita do Sapucaí, não me adaptei muito à cidade, fui para Curitiba, onde eu trabalhei 1 ano e meio ali na Siemens. Meados de 96, voltei para Campinas, trabalhei como prestador de serviço na IBM através de uma outra empresa, até o início de 97, quando efetivamente veio esse sonho, a gente começou a dar forma nesse sonho chamado Icarotech. Tá? Na época a gente falava Ícaro, depois usou o termo Icarotech justamente para tornar o nome mais internacional, porque um dos erros que a gente cometeu foi no início chamar de Ícaro, acreditando que seria um nome fácil e internacional, e não é. Os americanos têm muita dificuldade de falar Ícaro, quando eles veem um acento, então eles se perdem, por isso que a gente até, para facilitar a comunicação, a gente adotou o Icarotech. Mas, efetivamente, esse sonho chamado Icarotech, ele começou ali no início, ele começa antes, na verdade, ele começa na época que eu estava na faculdade ainda, eu e alguns amigos de faculdade, a gente se reuniu e para justamente pensar o que a gente ia fazer depois, e eu já, na época, eu estava no final do 4º ano, eu já fiz uma certa provocação, que era, gostaria de empreender, gostaria de criar algo novo, gostaria de fazer algo diferente. E dos 6 amigos, ficamos 2, que fomos eu e o Kleber. Então, essa é a foto da época que a gente estava planejando o que seria a Icarotech, né? Na época, nem tinha um nome ainda. O Cid, que está aqui na cozinha da casa dele, do apartamento dele, efetivamente era uma das nossas reuniões de planejamento do que viria a ser a Ícaro.
Então, né, eu brinco, né, que era um sonho, não começou numa garagem, começou numa cozinha. A gente normalmente trabalhava durante o dia, chegava no final do dia, a gente se reunia em algum lugar, e aí, para fazer as reuniões, né, e planejar o que seria, como seria a Ícaro, e, em geral, a gente estava em algum lugar procurando comida. Então, desse dia foi na casa do Cid, né, e qual era essa história? Ou seja, dos 6 amigos que a gente se reuniu no final do 4º ano, ficamos eu e o Kleber, os outros 4 acabaram não optando por ingressar no sonho. O Cid era o supervisor do Kleber, né, era o coordenador do Kleber na época, na empresa onde eles trabalhavam. Quando ele viu o que a gente estava fazendo, ele também se interessou, entrou nesse sonho, e a gente começou a discutir. O que ia ser a Ícaro? Né? Porque, no final das contas, que mercado a gente iria atender? Que cara teria isso? Eu vou comentar um pouquinho dessa história, só que uma coisa adianto para vocês. Eu tenho muita dificuldade hoje em lembrar o que eu imaginava lá atrás que viria a ser a Ícaro. Mas eu admito que hoje eu me surpreendo. Acho que dificilmente na época eu conseguiria lembrar e pensar no que seria realmente a Ícaro. Esse é uma foto recente. Hoje eu não tenho uma foto da equipe inteira, que eu não consigo mais tirar. Mas, por exemplo, essa é uma foto da semana passada, o nosso stand na FutureCon. Isso é só o time que estava na FutureCon na semana passada, num dos dias. Que já é uma equipe muito maior do que a gente tinha lá 25 anos atrás. Eu até brinquei que continuamos, a gente não sabia onde iria chegar, mas continua havendo comida e bebida, porque quem um dia for na FutureCon, que é né, a principal feira de telecom no Brasil, não deixe de visitar o stand da Ícaro, sempre vai ter um chopp para a gente comemorar, vai ter, né, vão ter os tira-gostos, vão ter os petiscos, porque esse clima descontraído continua fazendo parte de quem a gente quer ser. E eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Tá legal? E essa história, ela é formada, como eu, né, até fiz a provocação, quando o Marcos me falou, poxa, mas você poderia fazer essa palestra? Eu falei, posso sim, só que tentando fazer de uma forma um pouco mais pé no chão, tá, gente? Eu vou falar de muitos acertos que a gente fez, mas também vou falar de erros, que ambos são importantes. E, no final, o que importa são as pessoas e o aprendizado. Talvez essa seja uma das mensagens mais importantes que eu posso deixar com vocês. A gente aprende com os acertos, a gente aprende com os erros. E, claro, a gente espera ter mais acertos do que erros, porque senão a gente vai ter um resultado muito ruim. E aí é difícil crescer, é difícil evoluir. Mas, no final, o que importa é o que a gente aprende ao longo da nossa história e o que importa são as pessoas. Porque são elas que fazem a empresa. A Ícaro, ela nunca foi uma instalação física somente. Hoje, mais do que nunca, né? A gente estava discutindo aqui que as pessoas estão absolutamente espalhadas. O que faz a Ícaro são as pessoas. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que entender, e quanto mais a gente entende isso, mais fica fácil a gente dar continuidade ao sonho, tá legal? Então, 25 anos de história, quando começou, né, nós 3, na casa do Cid, ele fazendo macarrão, eu não sabia onde a gente ia chegar. Agora, como que a gente chegou até onde a gente está hoje? Vamos entender um pouquinho mais dessa história. Antes de falar um pouco do nosso histórico, eu até quis fazer uma provocação. Estratégia e execução. O que é mais importante? Na verdade, a gente enxerga que se a gente tem uma boa, né, se a gente tem uma boa estratégia, a gente provavelmente vai ter muito menos esforço na hora de executar. Então, uma boa estratégia poupa muito esforço. Só que sem a capacidade de execução, não tem estratégia que leve ao sucesso. Ou seja, é a combinação dos dois que vai gerar os resultados que a gente tem. E, fazendo uma reflexão, durante um bom tempo, a gente tinha uma proposição de valor que era bastante consistente. Mas era uma estratégia muito desafiadora. E a gente chegou a essa conclusão quando a gente analisando os nossos concorrentes americanos, e eles eram menores do que a Ícaro era no Brasil. Isso não fazia nenhum sentido para a gente. Pô, o mercado americano é, né, ordem de grandeza maior do que o mercado brasileiro. Como que os nossos concorrentes, as empresas que faziam a mesma coisa que a gente fazia no Brasil, elas eram menores do que a gente lá nos Estados Unidos? Foi aí que a gente usou este tipo de reflexão, somado ao fato de que a gente
tinha uma dificuldade grande no processo de internacionalização, para fazer uma reflexão sobre a nossa estratégia e perceber que, naquele momento, a gente estava com uma estratégia que, apesar de consistente, ela era muito desafiadora. E ela exigia uma capacidade de execução brutalmente maior. É o famoso, como diz na minha terra, quem não tem cabeça tem que ter perna. Então, esse tipo de situação é para a gente uma reflexão onde a gente vai vendo o seguinte, e à medida que a gente foi percebendo isso, é realmente avaliando como que a gente dosa. Se a nossa estratégia está legal, se a gente está tendo que ter mais ou menos esforço na nossa execução, se a nossa execução está sendo melhor ou pior, e como que a gente está caminhando com a estratégia. Porque, no final, é o equilíbrio dessas duas coisas que vai fazer com que a empresa possa ser mais ou menos bem-sucedida. Tá legal? Então, eu sei que tem muitas discussões, inclusive teóricos, né? Existem uns teóricos que falam, nossa, execução come estratégia no café da manhã, uma expressão que os americanos gostam de usar, dizendo que a execução é muito mais importante. Eu até acho que a execução ela é decisiva, mas certamente uma estratégia boa ou ruim vai fazer com que a gente gaste mais ou menos energia para chegar lá. E, gente, energia e tempo são dois recursos finitos. E a gente não pode desprezar quando a gente estiver desperdiçando qualquer um deles. Tá legal? Então, essa de certa forma, é um pouco uma reflexão. E como que isso se insere dentro da história da Ícaro? Quando que a gente chegou nessa conclusão aqui de que a gente estava com uma estratégia não tão eficiente assim? Vamos fazer uma reflexão a respeito da nossa proposição de valor, porque, de certa forma, tudo pode e deve evoluir, incluindo a proposição de valor, incluindo o posicionamento da empresa. E a gente fez isso ao longo da história da Ícaro, fez bastante. Lógico, a história de 25 anos, ela teve vários capítulos. Eu vou repassar apenas alguns dos principais aqui. Tá legal? Então, vamos lá. Em 1997, quando a gente fundou a empresa, a gente surgiu, dentro de um seguinte objetivo: prestar serviços de desenvolvimento de software sob encomenda para fazer sistemas de gerenciamento no mercado de telecom. Nossa, mas por que algo tão específico? Eu tinha trabalhado na Siemens, depois estava trabalhando na IBM num sistema, numa plataforma de voicemail, que na época era um monstro de grande, porque a tecnologia era muito diferente do que a gente tem hoje, mas era um sistema ambos, um sistema de gerenciamento para rádio PDH, é o que eu fazia na Siemens, depois da IBM trabalhando num sistema de voicemail para algumas empresas de telecom. O Kleber tinha trabalhado também na IBM, no mesmo projeto que eu, e tinha trabalhado numa outra empresa, que era a OpenTech, ajudando a NEC a desenvolver um sistema de gerenciamento para uma rede de transmissão. O Cid tinha trabalhado com o Kleber nessa mesma empresa, então também tinha experiência, além de uma experiência bem maior. O Cid era mais velho que a gente, ele era mais ou menos 15 anos mais velho que a gente, e tinha já trabalhado na Embratel e em outras empresas, conhecia bastante de telecom. Quando a gente se reuniu para escolher o que a gente ia fazer, telecom, gerenciamento, era algo comum ao nosso know-how. Então a gente falou, poxa, legal, vamos trabalhar com sistemas de gerenciamento, e foi aí que a gente escolheu esse mercado, e foi até bastante interessante num primeiro momento. Por quê? Porque tanto a empresa onde eu trabalhava, que era a IBM, prestava serviço lá, como a empresa onde o Cid e o Kleber trabalhavam, que era a OpenTech, quando a gente comunicou a saída e comunicou que estava criando a nossa própria empresa, tiveram interesse em que a gente continuasse trabalhando com eles e contrataram a Ícaro. Então, foi até interessante. A gente praticamente começou com 2 clientes. Então, a gente teve um início até interessante. Ao longo ali de 97, a gente já começou a contratar as primeiras pessoas, e quando chegou no final de 97, a gente tinha dobrado a equipe. Éramos nós 3, mais um funcionário CLT e mais 2 estagiários. E a gente estava orgulhoso no nosso crescimento. E tinha que estar mesmo, estava funcionando, estava legal. A gente veio caminhando nessa forma, mas quando chegou em 2000, a gente incluiu uma nova linha de serviços, que era uma área de professional services, onde ao invés de fazer o desenvolvimento sob encomenda, a gente começou a trabalhar com produtos de terceiros para fazer algo que a gente poderia estar fazendo sob encomenda, mas a gente começou a trabalhar com produtos prontos, fazendo a implantação desses produtos.
Por que isso? É uma mudança no mercado. A gente começou a perceber que as operadoras, naquele momento, nesse período ali de 97 a 2000, não estavam propensas a comprar desenvolvimento. Elas estavam muito mais propensas a comprar projetos baseados em produtos que tivessem já experiência no mercado, que tivessem casos de sucesso, etc. Por quê? Porque elas estavam tendo muito pouco sucesso, não só com a Icaro, mas em geral no mercado, com o desenvolvimento, que eram projetos que demoravam muito, não estavam entregando os resultados que eles esperavam. Então, foi uma adaptação nossa a uma demanda de mercado, aproveitando o know-how que a gente tinha em sistemas de gerenciamento, mas começando a trabalhar com sistemas prontos e não simplesmente o desenvolvimento, e fazendo a implantação desses sistemas no mercado. E essa área foi tão bem sucedida que quando chegou em 2005, a gente tinha crescido muito mais nessa linha de professional service do que em desenvolvimento. A gente tinha como objetivo ser uma empresa de mais valor agregado e não tinha naquele momento um desejo de ser uma empresa de milhares de profissionais, que é o que a gente via que estaria acontecendo. A gente descontinuou a linha de desenvolvimento sob demanda e focou no business de integração. Foi o que a gente fez ali. Nesse cenário, a gente veio evoluindo, continuou crescendo, continuou trabalhando, fizemos projetos internacionais. Nessa época, a gente fez projetos com a TITLA em 5 países da América Latina, né? Brasil mais 4 países. Depois, em 2010, a gente fechou um projeto com a Telefônica para fazer em vários países. O negócio vinha caminhando bem. Só que a gente sentia um pouco de falta daquele DNA de inovação. E a gente criou uma área de P&D, resgatou o conhecimento de desenvolvimento de software, mas focado no desenvolvimento de produtos, e desenvolvendo vários produtos. Um dashboard, que era um gap de mercado que a gente percebia, um dashboard online, que até hoje vários dos nossos clientes usam. O Dash Analytics, que é uma ferramenta de analytics que depois não teve tanto sucesso, a gente descontinuou. Veio o Everflow, que era um processo de process mining, que era um produto na área de process mining, mineração de processos, que a gente percebeu que tinha tanto potencial que depois a gente fez o spin-off, eu já comento esse capítulo, e o Flex Forward. E, fazendo um pouco mais de fast forward, em 2017, a gente começou a perceber que o mercado como um todo já estava caminhando muito fortemente na linha de modelos ágeis, apesar do mercado de telecom ser ainda muito reativo a esse tipo de modelo. O mercado de telecom, até hoje eu tenho clientes que querem trabalhar só no modelo de escopo fechado. E a gente tem que fazer essa catequese para que eles possam trabalhar em modelos ágeis. A gente percebia a vantagem do modelo ágil, a gente percebia a necessidade de trazer um pouco mais as atividades de desenvolvimento sob encomenda, e aí a gente, até porque a gente queria não só expandir em telecom, como expandir em outros segmentos. E você fala, poxa, mas lá atrás você não falou que o segmento de telecom não estava resistente em relação ao desenvolvimento? Sim, mas passaram-se 20 anos, e o mercado mudou, e a gente tem que estar sempre antenado com essas mudanças de mercado. E foi aí que a gente percebeu que havia novamente um espaço para trabalhar mais fortemente com desenvolvimento, e tanto em telecom como em outros segmentos. E em 2018, e daqui a pouco eu vou falar um pouco de onde a gente está nesse momento, mas em 2018 a gente fez o spin-off da Everflow. Por que isso? Quando eu falo do produto AD2, ele é um dashboard online que a gente usa para centralizar as informações de outros sistemas de gerenciamento que a gente coloca. Então, ele é muito sinérgico com o resto da oferta. Mas o Everflow é um produto de process mining, mineração de processo, onde eu posso, a partir dos logs, identificar, elaborar, né? Eu posso identificar qual é o processo que está rodando, e com isso identificar gargalos, retrabalho, ineficiências. E a gente percebeu naquele momento que o Everflow era um produto muito cross. Ele poderia atender não só os clientes que a Icaro atendia, que a gente sempre foi focado no número relativamente restrito de clientes, mas ele poderia ser muito amplo, tanto em tamanho de cliente como em indústria. E a gente optou por fazer o spin-off. Esse é um capítulo que eu não vou detalhar muito, por isso que eu já comento ele aqui. Foi bastante interessante, diga-se de passagem. Então, em 2018, a gente fez o spin-off. Obrigado, Marcos. A gente fez o spin-off e o Kleber foi tocar a operação da Everflow. Então, naquele momento, né, o Kleber se desligou da operação da Icaro, ele continua como sócio até hoje.
conduziu a operação da Everflow de forma muito bem sucedida, né? Tanto que esse ano, em maio desse ano, a gente fechou um negócio da venda da Everflow, não do produto, da empresa como um todo, para a Pegasystems, que é uma multinacional americana, na área de, né, um vendedor de software, que tem uma plataforma de low-code e no-code, e que comprou a Everflow para levar essa capacidade de process mining para a plataforma da Pega como um todo. O que é muito interessante, né? Uma vez que eles, com todo o potencial dele, é uma empresa que fatura alguns bilhões de dólares por ano, identificou que a gente conseguiu evoluir na Everflow para ter um produto de mais alta maturidade do que eles tinham desenvolvido internamente e optou pela compra. O que tudo isso tem em comum, gente? Um DNA, foco em eficiência operacional. Então, quer dizer, ao longo desse caminho, é lógico que a gente foi usando, adquirindo novos conhecimentos, mas a gente tinha essa especialização em eficiência operacional. Tanto que até hoje a gente atende mais áreas de operações do que áreas de TI. Quando eu falo de operações, eu estou falando, por exemplo, dentro de uma telco, a diretoria de operações, que é responsável pela rede de telecom como um todo, e não só a área de TI. Ou quando eu estou falando, por exemplo, de outras empresas, eu estou falando das áreas de logística, da área de atendimento a cliente, das áreas de back-office, e não só das áreas de TI. Esse DNA, ele evoluiu até hoje. Hoje, e um outro aspecto, que aí ele é um pouco mais restritivo e a gente tenta expandir, não se ater apenas a ele, mas a gente tem uma especialização que é a indústria de telecom. Então, a gente sempre tenta crescer também em outras indústrias, mas, óbvio, a indústria de telecom ainda é uma indústria onde a gente se sente mais à vontade, onde a gente acaba crescendo mais, porque a gente tem muitos casos de sucesso. A gente tem uma certa referência atuando junto às diretorias de operações, aos NOCs das operadoras. Tanto que é muito comum, quando um executivo sai de uma empresa e vai para outra, eles querem montar aquela mesma estrutura, eles ligam para a gente, para que a gente vá lá e fazer. Fala, olha, aquilo que você fez com a gente lá na Nextel, puta, vem aqui agora que eu estou nessa nova empresa, eu estou na Winit, eu estou na Vero, vem fazer para a gente aqui também. Então é muito comum isso, é uma fortaleza nossa. Tá legal? E aí, adiantando um pouco, né? Quem é a Icra hoje? Como é que a gente se apresenta para o mercado hoje? Gente, a gente é um especialista em transformação digital e automação. A gente diz que ser especialista em transformação digital não nos diferencia. Hoje, quem não está em TI dentro do mercado, né, quem está em TI e não está atuando com transformação digital está meio perdido. Então, isso aqui é onde traz a gente para o que o mercado realmente está buscando. O nosso diferencial é a automação. E foi por isso que a gente foi buscar esse diferencial aqui dentro. Lembra que eu falei que em algum momento a gente achou que tivesse fazendo algo que era muito específico e que até os nossos concorrentes americanos eram menores do que a gente? Eu estou falando desse período aqui, dessa área aqui de 2010 a 2017. Nesse período aqui, a gente foi percebendo que a gente estava num nicho que era interessante, mas que começou a ficar muito restritivo para a gente. E foi por isso que a gente foi, desde 2017 para cá, revisando o nosso portfólio, tornando ele mais adequado para outras indústrias que não apenas telecom, e mesmo em telecom, para sair, de certa forma, de dentro dos NOCs e da diretoria de operação, para buscar outros clientes. Por quê? Porque naquele período, o mercado de telecom brasileiro estava consolidando demais. Né? Lembra que, na verdade, a gente veio, né, cada vez diminuindo o número de empresas. Nessa época aqui, mais ou menos em 2015, a gente falava que tinha 8 empresas grandes no Brasil, que era a TIM, a Claro, a Oi e a Vivo. E depois a Algar, a Sky, a BT e a Nextel. Dessas, hoje, tem 5. O resto foi ou comprada ou foi comprada, na verdade. O resto, nenhuma delas quebrou, todas elas foram compradas. Então, como adaptação a esse mercado, entendendo que a gente estava com um posicionamento que estava requerendo uma energia muito grande para a gente continuar crescendo, porque a gente estava num nicho que estava se tornando mais restrito, o que a gente fez? A gente buscou alinhar melhor com o que o mercado estava fazendo, transformação digital, e buscou o que era o nosso grande diferencial, a automação. E isso foi bastante interessante. Eu já vou comentar o resultado disso. Antes de falar do resultado, não basta a gente olhar para o mercado.
A gente precisa entender qual é o nosso propósito. Não só o Laerte quer ter um propósito com a Ícaro, como toda a nossa equipe quer ter um propósito. Fala, cara, por que eu estou fazendo isso? Como que eu impacto a vida das pessoas fazendo o que eu faço? E esse é o nosso propósito. Simplificar a vida das pessoas. Ou seja, em tudo aquilo que a gente faz, a gente quer entender como que a automação efetivamente simplifica a vida das pessoas. E vocês querem um exemplo de como a automação não simplifica a vida das pessoas? Quem aqui nunca experimentou ligar para um atendimento, tentar falar com alguma empresa, cair num atendimento automatizado que fica rodando na URA ou mesmo num bot, você que não consegue resolver o seu problema, mas não te deixa falar com um atendente humano. Ou seja, uma das coisas que a gente sempre tenta levar para os nossos clientes é não adianta só você automatizar. Uma das coisas mais importantes é saber o que você não conseguiu automatizar ainda. Porque aí a gente usa o que a gente automatizou para dar ganho de produtividade, para tirar a sobrecarga dos atendentes humanos. Para quê? Para que eles possam estar disponíveis quando tem um problema que eles não conseguem resolver. Ou seja, eu estou tentando mostrar um pouco como que a gente tem que fazer essas reflexões ao longo da empresa entre o que a gente leva para o nosso cliente com o propósito que a gente quer ter como pessoas. E, nesse caso, efetivamente, é simplificar um pouco a vida dos nossos clientes. Tá legal? Gente, estão comigo até agora? Tranquilo, estou falando muito rápido, tá dando para acompanhar legal? Tá ótimo, Laerte. Só tem um comentário, eu coloquei no chat aqui o link da palestra que a Carla fez sobre o Everflow, tá? Então, quem tiver mais curiosidade sobre o Everflow, tem uma palestra inteira sobre isso aqui no chat para o pessoal. Legal, obrigado. Eu vi que você compartilhou um link ali, era justamente sobre a Everflow. Perfeito. E depois, se alguém tiver curiosidade, a gente pode compartilhar um pouco. Obrigado pelos feedbacks, tá? Quem está escrevendo aqui. A gente pode compartilhar também até um pouco do que foi o próprio press release depois da pega, tá legal? Vamos caminhando aqui, então. Legal, ou seja, aí que eu falei um pouco do histórico, falei como que a gente está posicionado no mercado hoje, falei um pouco dessas mudanças que a gente fez e da importância de ter um propósito para a nossa própria equipe. Além disso, a gente teve que olhar não só o que a gente ia oferecer para os nossos clientes diferente, mas também como a gente se posicionar. Ou seja, lá em 2017 era muito comum a gente trabalhar com projeto de escopo fechado, porque era o que o mercado de telecom demandava. E a gente veio num processo também de atualização da nossa forma de trabalhar. Ou seja, trabalhar voltado para modelo ágil? Mas a gente não quer ser uma fábrica, a gente não quer estar em nenhum dos dois extremos, gente. Eu não quero ser uma empresa que é tão focada na venda de solução, que eu levo uma solução específica e quero convencer o cliente a comprar aquela solução, e nem o outro extremo, que é ser uma fábrica que senta lá e fala, cliente, me diz o que você quer que eu faça. A gente quer se posicionar para os nossos clientes de que forma? Como um parceiro dos nossos clientes na transformação digital. Para ser um parceiro, a gente entende que tem que ter tanto a capacidade de identificar o que o cliente necessita, que é esse lado de cá, como de implementar. O que é isso aqui muito rapidamente? Essa é uma metodologia que a gente, identificou como adequada e hoje usa, lógico, as adaptações. O que é esse Double Diamond? Ou seja, eu começo querendo identificar o problema. Então, ele é Double Diamond porque ele tem um princípio de que primeiro você abre, fecha, depois abre e fecha. Então, primeiro ele abre no sentido de explorar vários problemas, coletando informações, identificando as prioridades, identificando os objetivos, fazendo a descoberta dos vários problemas e depois tentando identificar os problemas ou o problema mais específico, mais importante, com base no impacto. Então, quer dizer, eu explorei quais são os meus problemas e depois selecionei qual é o problema mais relevante que eu quero tratar. Muito bem, uma vez que eu tenho um problema que é o estado as is, eu quero explorar as possíveis soluções. Então, a gente vai olhar para modelos de referência, benchmark, visão de solução, para fazer esse desenvolvimento, identificando várias soluções possíveis, e depois a gente vai identificar aquela solução mais adequada para o problema que o cliente está manifestando como prioritário naquele momento. Uma vez que eu tenho essa visão, e obviamente eu tenho a capacidade de entender qual é essa solução,
Eu consigo desenhar um roadmap, porque normalmente você está falando de uma execução, de uma implementação que vai durar um tempo mais longo, calcular o retorno sobre o investimento e também identificar os quick wins, porque nenhum cliente vai querer esperar 2 anos para ter resultado. E isso é um Big Bang, é o que a gente não está propondo agora. Nós estamos propondo depois, na hora de implementar, uma estratégia muito baseada em DevOps, onde eu tenho um roadmap que vai me dar o norte de para onde a gente vai, vou montar as squads com diferentes perfis aqui dentro, vou ter uma visão de arquitetura, melhores práticas, vou saber como balancear evolutivo, que é novas funcionalidades, com estruturante, que é olhar para capacidade, para capacity planning, para arquitetura, para segurança, para garantir a robustez dessa solução, tentando sempre alinhar desde a visão do executivo do cliente, que é o sponsor, com o PO, que vai estar ajudando a priorização de cada uma das sprints. O objetivo não era falar muito disso, mas acho que é um conceito interessante, por isso que eu quis trazer também. E isso é o quê? Parte da evolução que a gente teve, como bastante aprendizado junto com os nossos clientes, entendendo o que deu certo, o que não deu certo, identificando e ajudando os nossos clientes a perceber a necessidade disso e casando com a demanda para montar todo esse cenário. Aí você fala, todo cliente entra com todo esse arsenal? Não, é comum que a gente comece com uma parte disso. E ao longo do caminho, a gente vai desenvolvendo mais para esse modelo. Por que eu gastei um pouquinho mais de tempo até explicando esse modelo aqui, gente? Qual foi o resultado que a gente teve com esse posicionamento, que eu desenhei nos últimos 2 anos? A gente basicamente começou o ano passado com 160 profissionais e atualmente a gente está com mais de 300 aeronautas. Então, é um crescimento expressivo da equipe, numa projeção do final de 2021 para o final de 2023 de dobrar a receita em 2 anos, que também é bastante interessante, que é um crescimento ali na faixa de 40% ao ano, e conquistando importantes clientes novos, tanto dentro de telco, aproveitando essa nova onda aí de 5G, redes neutras e SPs, mas também em outros segmentos, data center, outras indústrias e, inclusive, clientes internacionais. Então, a gente olha e fala, pô, legal, essa reinvenção que a gente fez da Ícaro nos últimos anos, ela está se pagando. Então, a gente está bem contente, está num momento muito feliz, e eu vou falar um pouco mais dos impactos, de como isso se refere à equipe daqui a pouco. Mas, efetivamente, é um momento muito legal que a gente está. De novo, através de aprendizados, erros e acertos, tá legal? E dando um pouco essa visão, falar de cultura empresarial. Gente, provavelmente vocês já viram essa discussão, mas é algo que pode parecer etéreo, mas não menosprezemos isso, tá? A gente não pode menosprezar. É algo bastante importante. O que é cultura empresarial? Cara, a cultura, de certa forma, é aquilo que nos diferencia e une o time. Ou seja, é uma afinidade que fala, putz, isso faz com que a gente se sinta bem próximos uns dos outros e que vai nos diferenciar, para o bem e para o mal. Nem toda cultura empresarial tem a cultura empresarial, ela não tem aspectos só positivos, ela pode ter aspectos positivos, mas pode gerar comportamentos ruins também. Agora, então é importante a gente conhecer isso. Por quê? Porque ela direciona o comportamento das pessoas. São aquelas regras não escritas, muitas vezes, que direcionam como as pessoas vão se comportar. E isso pode facilitar ou dificultar a integração de novos membros. Se você tem um profissional que chega e não enxerga, e não se enxerga dentro daquela cultura, o tal do fit cultural, cara, ele não vai se adaptar, ele vai ter muito mais dificuldade de se adaptar. Se é uma empresa que quer fazer tudo com muita calma, muito estruturado, e a pessoa ela é mais ansiosa, ela quer resultados mais rápidos, talvez não bata. Se é uma pessoa que quer ter muita autonomia e está numa estrutura muito engessada, ela provavelmente não vai se adequar. Se é uma pessoa muito descontraída e está numa estrutura muito formal, ela provavelmente não vai se adaptar. Então, mapear esse fit cultural é, por exemplo, uma das principais missões do nosso RH no processo de recrutamento e seleção. Justamente para tentar perceber e falar, olha, aqui pode ser que a gente tenha um problema, e aí vai ser avaliado se aquele problema ele é contornável ou não. Falo, poxa, mas você
evita de contratar uma pessoa que não tenha um fit cultural, que não esteja alinhada com a cultura da empresa? Sim. Mas isso é preconceito? Não. É só que nem a pessoa vai ser feliz, nem a empresa vai conseguir aproveitá-la bem. É lógico. Não estou falando de características nenhuma, não estou falando de nenhum tipo de discriminação, não estou falando de raça, de credo, de opção sexual, nada disso. Eu estou falando de alinhamento com a cultura da empresa. E se a gente acha que o profissional ele é um bom profissional, mas não está alinhado com a cultura, isso tem que ser discutido, inclusive com o próprio candidato, para a gente ver o quanto que ele se sente à vontade naquele ambiente. E, de novo, não tem nada a ver com crenças, tem a ver com que tipo de ambiente onde eu me sinto melhor, que tipo de ambiente eu espero. Porque se eu espero um ambiente extremamente estruturado e eu estou num ambiente de muita mudança, a empresa não vai me entregar o que eu quero. Eu não vou me sentir bem lá. E o contrário é a mesma coisa. Tá? E o que a gente identifica na nossa cultura da Ícaro? Algumas características. Cara, é um ambiente extremamente colaborativo. Eu costumo brincar, fazer analogia de que eu enxergo que quando a pessoa entra na porta da Ícaro, que agora é virtual, né, não é mais física, é como se a gente tivesse um detetor de metais. Se a pessoa me falar que uma determinada informação, eu quero ter 100% de tranquilidade que ela está me falando toda a informação que ela tem. E mais do que isso, se alguém tiver qualquer dificuldade, ele vai levantar a mão e vai ter mais do que uma pessoa disposta a apoiar. A gente trabalha no modelo de disseminação de informação. A pessoa não faz parte da nossa cultura. Deixa eu tentar preservar o meu emprego, preservando a informação que só eu tenho. Muito antes, pelo contrário. E isso é uma coisa que a gente mede, assim, e é o ponto de destaque no GPTW. A gente está há 12 anos, né, sendo premiado pelo GPTW como uma das melhores empresas para trabalhar TI e Telecom no Brasil. E destaque sempre é o nosso ambiente. Muito descontraído, muito colaborativo. Qualidade e competência técnica é um tremendo diferencial nosso. Sempre foi, os nossos clientes reconhecem isso. Compromisso com os valores, a gente tem os nossos valores muito claros, muito bem escritos. E, por exemplo, a gente parou de tentar trabalhar com o governo porque a gente na época, não conseguiu identificar as empresas, né, os processos que não tinha corrupção. Não estou dizendo que eles não existam, mas a gente teve dificuldade de identificar e a gente estava desperdiçando muito esforço. E para a gente é muito claro, não pagamos propina, não alinhamos com a corrupção. Zero. Então, a gente abriu mão de trabalhar com um segmento que dependia de uma forma de trabalho que não estava alinhado com os nossos valores. Então, a gente efetivamente toma as decisões baseado nisso. Compromisso com o resultado e com os clientes. A gente é muito neurótico com isso. A gente entende que, né, existe um inconformismo com o resultado não atingido. E a gente vai fazer o maior empenho possível para entregar resultado para os nossos clientes. E pensando no cliente, tanto pessoa física como jurídica, tá? Ou seja, é o sucesso do nosso sponsor que vai garantir o sucesso da Ícaro lá dentro daquele cliente. E isso, então, a gente faz todo o compromisso para entregar o resultado do projeto, tanto para que a empresa tenha um resultado, como para que os profissionais sejam valorizados lá dentro. E algo que a gente sempre falou, mas antes a gente falava um pouco mais, né, meio sorrateiramente, porque parecia estranho. Nossa, mas parece um papo de ONG, né? A gente brincava. Cara, cuidado com as pessoas. Isso é algo que a gente sempre teve. Durante a pandemia, a gente abraçou isso de vez. A gente ficou muito preocupado, primeiro com a saúde física, depois com a saúde mental das pessoas, e a gente descobriu que, cara, isso faz parte do nosso DNA. A gente é uma equipe que quer cuidar uns dos outros. A gente leva muito a sério a preocupação de que não tem essa separação entre a pessoa e o profissional. É um combo, e quando a gente contrata o combo, né, e quem entra na Ícaro é o combo. Então, a gente tem muito essa preocupação. E hoje é algo que a gente usa bastante, e usa muito, inclusive, para alavancar a própria forma de trabalhar. Porque a gente sabe que, né, se a pessoa tiver melhor, ela vai trabalhar melhor. Então, existe um interesse nesse sentido, sim, não vou dizer que não existe, mas mais do que isso, a gente entende que quando a gente traz um profissional para a empresa, a gente, de certa forma, adotou não só o profissional, muitas vezes com a própria família, né? Então, problemas pessoais, problemas com a família, ele tem que ter o suporte devido, a gente procura dar todo esse suporte.
E, gente, de onde veio tudo isso? Isso veio da cabeça do Laerte, veio da cabeça do Kleber? Certamente em partes, mas não só. E uma das coisas mais importantes quando a gente fala de cultura é que a cultura, você identifica as características que você percebe na empresa. Você não define. Então, não é que um dia o Laerte e o Kleber sentaram e definiram, a gente quer ter essa cultura e a gente fez todo esse direcionamento. Não funciona assim. Então, quando a gente fala que a gente tem isso, lógico, tem questões que a gente tem, valores até pessoais, né? O compromisso com valores é uma questão ética minha, do Kleber, mas não é só nossa, ela é da empresa inteira. Por quê? Porque isso é tão forte para a gente que se a gente, quer dizer, uma pessoa que não se adequa a esses valores, ela acaba não tendo fit cultural. Então, às vezes, ela mesma pede para sair. Agora, de novo, é importante a gente identificar, porque isso vai ter coisas muito boas, eu destaquei algumas, mas vai ter algumas coisas que não são tão boas assim, eu vou dar um exemplo daqui a pouco, no próximo slide. Tá legal? O que é esse exemplo, gente? Falar de incremental iterativo, né? Falando de metodologias ágeis, é fácil identificar isso. Fazendo uma reflexão, até 2019 a gente era bastante lento, tá? Bastante lento para uma empresa do nosso tamanho. A gente tinha um ciclo de planejamento anual, normal, a maior parte das empresas tem isso, não é um grande problema, mas todo projeto que a gente ia fazer era muito modelo Big Bang. Então, assim, a gente falava, nossa, a gente demorava muito, a gente queria, por exemplo, fazer uma alteração de um processo interno e isso levava infinito. Só que a gente não era lento porque a gente queria ser lento. Eu costumo brincar, sabe aquela pessoa que nasceu chata? Se dependesse dele, ele teria sido legal, mas ele nasceu chato, então, coitado, vai ser chato a vida inteira. A gente, na época, não queria ser lento, a gente queria ser ágil, mas a gente não era ágil. E a gente fez muitas reflexões. E a gente percebeu que, de certa forma, qual era a trava? A trava, na verdade, era um perfeccionismo. A gente não queria errar. Tanto que, num primeiro momento, a gente fez um certo trabalho, fala, gente, tudo bem se a gente errar. Não é um problema errar. Vamos entender, né, evitar erros de maior impacto, mas tudo bem se a gente errar. E no primeiro momento a gente achou que isso fosse ser suficiente para mudar esse aspecto da nossa cultura. E não foi. Porque existia uma crença nossa, quando a gente fez essa análise, de que o problema é que as pessoas achavam que elas não podiam errar, como se fosse uma regra da empresa, como se elas tivessem medo de serem punidas. E depois de muito tempo a gente foi percebendo que, cara, mas não tinha punição. A gente nunca adotou como estratégia, punir erros isolados. Se a pessoa cometeu um erro, cara, a gente tentava não punir. A gente sempre tentou investigar a causa raiz para não repetir o erro. Mas será que estava ali? Mas não era. O problema é ninguém queria errar, mesmo que tivesse autorização para errar. Então, a gente teve que trabalhar com uma outra mentalidade. Ou seja, se eu tenho algo hoje que, se eu colocar em produção, não vai causar um grande risco, não vai causar uma catástrofe nuclear, e é melhor do que o que eu tinha ontem, eu estou melhorando a empresa. E foi esta visão nova que, quando a equipe, a gente conseguiu entender, começou a comprar essa ideia, e de que não tinha como ser ágil se a gente não atuasse de forma incremental e iterativa. E que eu tinha que abrir mão de fazer o quase perfeito, sabe aquela história, o ótimo é inimigo do bom? Que a gente conseguiu mudar esse comportamento. E hoje é muito legal perceber que, alguns anos depois, na avaliação que a gente faz de feedback da equipe, é demonstrado, o pessoal reconhece que a gente está muito mais ágil, a gente é capaz de mudar um processo de recrutamento e seleção em menos de uma semana. Por quê? Porque ao longo agora da pandemia a gente teve que fazer várias mudanças, não tinha mais como fazer entrevistas presenciais, que era o hábito que a gente fazia antes, a gente começou a contratar gente no Brasil todo, os processos de recrutamento mudaram bastante, porque aquilo que funcionava num mês e dava resultado excelente, no mês seguinte não estava funcionando mais, e a cada momento a gente ia percebendo e fazendo.
E aquilo que antes requeria uma reunião da empresa inteira modo de dizer, mas assim, de vários níveis hierárquicos, etc. Tal, começou a ser resolvido localmente, rapidamente. Por quê? Porque a gente estava muito mais tranquilo como empresa em delegar, em dar autonomia, e as pessoas estavam muito mais tranquilas em colocar em produção algo que talvez não tivesse tão testado assim, justamente por conta dessa mentalidade da agilidade. Então, nesse sentido, é algo que estava na nossa cultura. Aqui eu tentei dar um exemplo de algo que vem da cultura, que é o desejo de qualidade, mas a baixa tolerância ao erro. E que não era uma questão institucional, como sendo uma regra que vinha da diretoria, mas era algo que estava na nossa cultura, que permeou a nossa cultura. Enquanto a gente não percebeu isso, a gente não conseguiu trabalhar e mudar esse comportamento que a gente tanto queria. E que foi tão fundamental para a gente nesses últimos 2 anos, onde a gente tem testado novos modelos de negócio, de ir a mercado, de contratação, de fazer projeto, com muito mais agilidade e fazendo mudanças muito mais rápido. Tá legal? Nesse sentido, como que a gente se apresenta para o mercado em termos dos nossos diferenciais hoje? A gente é especialista em transformação digital e automação, já comentei isso, a gente não quer ser generalista, a gente é especialista. A gente busca ter um ambiente de cocriação de valor com o cliente, ou seja, a gente não tenta reter a propriedade intelectual da maioria das coisas que a gente faz, a gente compartilha isso com o cliente, e mais do que isso, a gente desenvolve junto com o cliente, e isso requer um ambiente de confiança, não só interno, por isso que eu falei de ambiente de trabalho, mas o nosso ambiente não é só interno, a gente tenta levar isso também para junto do cliente, esse mesmo nível de confiança. A gente entende que tem que trabalhar com inovação, mas não é inovação pela inovação, é inovação aplicada, ou seja, é inovação para resolver um problema, qualidade e entrega dos melhores resultados, agilidade e flexibilidade, que eu já comentei um pouco, e uma equipe diferenciada em ambiente de colaboração. Então, note que aquelas reflexões que eu fiz de como a gente vem construindo, elas têm que estar alinhadas novamente com aquilo que eu estou levando para o mercado. Então, o que a gente queria mostrar com isso? Não adianta a gente querer ser um dentro de casa e outro fora. Aquilo que a gente é dentro da Ícaro é aquilo que a gente vai ter que, de certa forma, espelhar para o mercado. Então, parte do nosso trabalho é estar constantemente percebendo que tipo de fornecimento o mercado está buscando, obviamente porque precisa haver mercado para aquilo que a gente oferece, mas como que eu exploro as características dentro da Ícaro. E aí a gente tem que ser um só, porque se a gente tentar parecer para o mercado diferente do que a gente é internamente, isso soa falso e vai ser terrível. E uma das brincadeiras que eu faço com o time é usar essas cartas aqui para jogar Super Trunfo. Não sei quem aqui já jogou Super Trunfo, vocês são bastante novos, não sei nem se vocês conhecem mais o jogo, mas é onde realmente fala o seguinte, com cada concorrente que eu tiver em processo de concorrência, quais são os 2 diferenciais que realmente permitem que eu me diferencie? Porque uma coisa interessante, só para comentar rapidamente, quem é o nosso maior concorrente hoje? É a Accenture. Hoje, os principais concorrentes da Ícaro são empresas muito grandes. Então, a gente concorre muito com a Accenture, concorre com a Tec Mahindra, com a Indra, com a HP, com a IBM, com a Ericsson, com empresas desse tipo. Então, se a gente não tiver um diferencial, que seja, por exemplo, a agilidade, ou a inovação aplicada, ou mesmo essa cocriação de valor com o cliente, que muitos desses não vão ter, a gente tem dificuldade. Tá legal? E, dando continuidade, por que esse tipo de... lembrar que o mar não está sempre calmo. Na verdade, é raro quando o mercado está calmo, quando o mar está calmo. E, na verdade, crises, elas são frequentes. A gente lida com crise, o dólar disparou, é um problema. O dólar caiu, é outro problema. Lembrando da história, 25 anos, em algum momento as Torres Gêmeas foram atacadas. A gente teve a crise da Rússia, dos tigres asiáticos, da Grécia, etc., da Rússia de novo. Até fazendo uma certa referência que essas crises são, inclusive, cíclicas, troca de governo. O mercado em recessão é um problema, o mercado está muito aquecido, parece legal, mas gera um outro problema, porque é a falta de profissionais. Ou seja, lidar com crises é algo que a gente tem que estar sempre pronto para fazer. E o governo? O governo, cá entre nós, não ajuda muito o empreendedor no Brasil. Então, sinto muito em trazer essa notícia ruim. O Brasil não é um país que trata bem o empreendedor. A gente tem leis trabalhistas engessadas,
retenção na fonte de uma série de impostos que geram um monte de distorções. A gente tem uma carga tributária que não só é elevada, mas é muito complexa. A gente tem segurança jurídica. Esses dias eu estava discutindo que a gente está tendo que entrar na justiça contra a Receita Federal para que o governo reconheça um dinheiro que foi retido pelos nossos clientes no abatimento de imposto. E por que a gente teve que entrar na justiça? Porque simplesmente a Receita Federal se recusou a analisar as documentações que a gente mandou. Ah, mas por que eles fizeram isso? Eles podem. Não tem explicação. Então, no final das contas, o que acontece? Lidar com crises e lidar com as dificuldades que o governo impõe ao empreendedor é algo que a gente precisa estar preparado. Mas como que a gente se prepara? Aonde está o respaldo? Está em 2 níveis que eu queria destacar aqui. O primeiro são sócios. Cara, eu até comentei aqui, é a última linha de defesa. No fundo, empreender sozinho não é fácil e não recomendo. A gente teve um histórico, né? A gente começou com 3 sócios, eu, o Kleber e o Cid. Aí o Cid teve que sair da empresa pouco tempo depois por uma questão pessoal, lá em 2000 ainda. A gente até abriu participação para alguns profissionais, não funcionou tão bem dentro do nosso modelo e aí eles acabaram saindo. No final, a gente ficou em 2 sócios e quando a gente fez o spin-off, fiquei só eu na operação. Né? Acho que o Marcos conhece isso melhor que eu. A gente, nesse momento, rasgou o livro de empreendedorismo, que ninguém recomenda ficar só um sócio na operação. E eu já vou comentar como que a gente lidou com isso. Tá? Mas, fazendo a reflexão, quais são os nossos principais erros? O modelo de participação, principalmente quando a gente tentou abrir para mais profissionais, ele não foi bem desenhado, não funcionou bem. Então, esse foi um erro que a gente cometeu. Qual o grande risco? Apenas um sócio na operação que eu acabei de comentar. Alguns acertos. E aqui eu queria destacar. Cara, eu e o Kleber somos muito diferentes. E isso é bom, não é ruim. Complementariedade é algo muito positivo. Buscar alguém que pense exatamente como a gente não necessariamente vai ajudar, pode atrapalhar. Confiança é absolutamente fundamental, e confiança tem várias nuances. É claro que eu tenho que confiar que é uma pessoa idônea, que não vai me passar para trás. Confio 100% no Kleber. Mas não é confiar só nesse sentido, é confiar no sentido de, cara, eu confio na competência dele, que ele vai agregar valor, que ele vai ajudar a carregar o piano. É confiar no sentido de vulnerabilidade. Quem não conhece esse conceito, depois eu posso passar a referência, a pirâmide de Lencioni, né? Onde fala de confiança, de eu me sentir vulnerável, de eu estar à vontade para me sentir vulnerável perante a pessoa. Que é o último nível de confiança, na minha opinião. Porque eu sei que a pessoa, ela não vai tripudiar de mim, ela não vai me menosprezar, ela vai entender, e eu não preciso parecer sempre forte junto com a pessoa. Eu posso me mostrar vulnerável. Porque é só quando a gente se mostra vulnerável que os problemas aparecem. E, obviamente, compartilhamento de princípios e valores. Você não tem valores básicos. Eu comentei aqui da nossa visão a respeito de corrupção, 100% contra. Se um de nós fosse a favor e outro contra, isso teria sido o motivo de muitas brigas. Isso fez com que a gente abrisse mão de muitos projetos, por não compactuar com isso. Então, compartilhamento de princípios e valores é fundamental. Isso são algumas sugestões que eu deixo para quem quiser procurar um sócio. Porque esses, para mim, são os maiores acertos, e é por isso que eu tenho muito orgulho, muita alegria de ter o Kleber até hoje como sócio da Ícaro, mesmo ele não estando na operação há 4 anos. Porque, né, casou muito bem nesse sentido aqui. Tá legal? Agora, eu comentei aqui, tem um risco grande de ter só um sócio na operação. Como é que a gente lidou com isso? Não são só os sócios que resolvem nada. Então, ser empreendedor é importante, né? Tem um viés importante aqui. Mas a gente não faz nada sozinho, a gente faz com a equipe. Como é que a gente faz, então? Primeiro, como é que a gente montou a equipe lá atrás? Um foco inicial, a gente queria ter excelentes técnicos. Normalmente contratava pessoal início de carreira e de poucas universidades e formava dentro da ICA. Essa foi a nossa receita de bolo durante, quase 20 anos.
Tanto que a gente criou um programa de capacitação adicional, mas muito focado em complementar essa educação, que era o Ícaro Education. Só que aí chegou um momento que a empresa começou a crescer e profissionais técnicos começaram a assumir responsabilidades, né, em liderança, posições de liderança. Então, a gente tinha que ajudar. Pô, como é que eu dou um feedback? Qual que muda no meu papel se eu estou numa posição de liderança? E a gente criou um programa disso. E acho que foi bem sucedido. E, né, mais ou menos nessa época que eu estava comentando ali, 2017 para 2019, a gente fez um programa muito grande de desenvolvimento, tanto da liderança como da equipe como um todo, focado em aspectos comportamentais e soft skills. Foi bastante importante para a gente, bastante interessante. E aí, nesse momento, a gente fez uma ampliação bastante grande do perfil. E hoje a gente contrata diferentes níveis de experiência, a gente contrata GPs, contrata advisors, coisa que antes a gente tinha dificuldade, porque a gente se tornou muito melhor em aceitar e receber diferentes perfis e diferentes backgrounds. E isso foi muito importante para que a gente conseguisse fazer essa expansão nos últimos 2 anos. E, por fim, eu diria que hoje eu tenho um time executivo que é muito bom. Foi fundamental para suportar a movimentação do Kleber. Mas qual que foi a constatação que a gente chegou? Eu tenho hoje um time executivo que me ajuda a fazer a gestão da empresa, que cresceu por livre e espontânea vontade. Porque se a gente tinha ali um programa de formação da primeira liderança que era ok, tinha um programa de capacitação técnica que era muito bom, de formação de primeira liderança que era ok, dali para o profissional se tornar um executivo, a gente basicamente desejava boa sorte. Tinha muito coach, muito hands-on, muito acompanhamento no dia a dia, mas não tinha um programa estruturado. E por isso a gente estava demorando muito a formar bons executivos. E agora, com o crescimento acelerado, eu preciso ter mais. Então, esse ano, a gente criou um programa de desenvolvimento executivo. Ou seja, entender a equipe, qual perfil você contrata, como que você capacita, como que você vai buscar novos profissionais, como que você vai desenvolver, como que você percebe gargalos da própria equipe, aquele ponto da agilidade que eu comentei anteriormente, ou como que eu identifico que, por exemplo, eu preciso de mais executivos, preciso formar mais rápido que eu estou formando, e esse é o principal programa que a gente desenhou esse ano, o de desenvolvimento executivo. Porque, no final das contas, qual que é o nosso principal papel como empreendedor? Junto à equipe. Basicamente, inspirar e liderar. Não é fazer a gestão. Sempre as pessoas querem estar numa equipe que elas olham para a liderança e elas se sentem inspiradas. Inspirar a equipe significa dar um norte, ajudar a identificar algo que para onde a gente está indo é legal. É liderar onde eles percebem que você não está mandando eles fazerem, você não é um gestor apenas, você realmente ajuda no desenvolvimento deles. E que ajuda que cada um membro da equipe possa hoje ser melhor do que ontem, amanhã ser melhor do que hoje, assim por diante, numa direção que é inspiradora. Então, hoje, eu diria que o meu principal papel, um dos meus principais papéis da Ícaro, se não o principal, é fazer isso daqui. É inspirar as pessoas e é liderar a equipe. Porque hoje, cada vez menos eu faço as coisas dentro da empresa. Eu brinco, cada vez eu consigo trabalhar menos, cada vez mais são outras pessoas que estão fazendo isso. Qual que é o meu papel, então? Inspirar, ajudar a dar o norte e liderar. Tá legal? E para caminhar, né, e para complementar aqui, rapidamente, uma reflexão que a gente fez recentemente a respeito de empreendedorismo corporativo, até em decorrência daquela, né, reunião que a gente teve, Marcos, que o Marcos foi bastante gentil e ajudar a gente a discutir o conceito de empreendedorismo. Nós tivemos depois uma outra reunião, tentando olhar para dentro de casa o que a gente enxerga. E eu vou trazer, basicamente, algumas discussões que a gente fez. Eu não vou trazer definição de empreendedorismo, eu tenho certeza que vocês já discutiram bastante isso, mas alguns pontos importantes que a gente analisou internamente. Primeiro, empreendedorismo e inovação é a mesma coisa? A gente fez a seguinte reflexão: todos os Icaronatas são particularmente inovadores? Não, não necessariamente. E a gente falou, poxa, e aqueles que são empreendedores? São particularmente inovadores? Ainda não necessariamente.
Então, são sinônimos? Não. É possível ser empreendedor sem ser inovador? E a gente chegou à conclusão de que sim. Em que situação? Não existe empreendedorismo sem inovação. Mas eu posso ter um profissional que seja bastante empreendedor, mesmo que ele não seja particularmente inovador, desde que ele saiba montar bem a equipe e se apoiar na equipe que ele tem. Ou seja, é legal eu ter um profissional empreendedor, é legal ter um profissional inovador, é legal ter um profissional que seja extremamente competente tecnicamente, é legal ter um profissional que seja extremamente inspirador, mas será que eu consigo ter tudo isso no mesmo profissional? Possivelmente não. Então, na hora de montar as equipes, é fundamental que você mescle os perfis. E sabendo que o empreendedor pode não necessariamente ser o mais inovador, se ele souber usar bem o apoio da equipe dele. E aí, depois, se vocês discordarem, eu vou adorar uma polêmica. É bem divertido. Vou achar bem divertido se a gente tiver um pouco de polêmica aqui, tá? Outra discussão, empreendedorismo e accountability. Está escrito errado, perdão, aqui, acabei de ver. Existe diferença? E a gente chegou à conclusão de que quais são as principais diferenças entre empreendedorismo e accountability. Tá? Na identificação de oportunidades e iniciativa. O profissional que tem accountability, ele recebe uma missão que ele corre atrás. O empreendedor, ele tem como diferenciais identificar oportunidades e iniciativa para perseguir essas oportunidades. Então, a gente chegou à conclusão de que empreendedorismo pressupõe accountability, não tem como ter empreendedorismo sem accountability, mas accountability sozinho não gera empreendedorismo. E isso é um ponto, que é uma reflexão que a gente fez dentro do que a gente espera da nossa equipe. E o último aspecto que a gente fez nessa discussão é onde que o empreendedorismo ele deveria aparecer mais? Localmente ou corporativamente? E a gente chegou à conclusão, né, na hora que a gente fez essa análise, que tipicamente ele vai ser muito mais eficaz se ele estiver dentro do perímetro dele de atuação. Ou seja, você tem um profissional que está dentro de um perímetro e cobrar dele um empreendedorismo global, você está cobrando que ele defina a estratégia da empresa. É pouco provável que isso aconteça com todo mundo. Agora, se eu estou dentro de um perímetro, pode ser num projeto, pode ser no atendimento a um cliente, pode ser num processo específico da empresa. Eu posso ser empreendedor neste perímetro. É muito mais fácil, porque eu conheço bem e eu tenho mais autonomia. Só que é importante que o profissional tenha entendimento do contexto e impactos do que ele faz. Aí sim ele tem que entender um pouco mais do impacto que isso vai ter. Mas, na prática, ele não necessariamente precisa tentar mudar a empresa inteira de uma vez. Ele pode estar identificando oportunidades de melhoria no processo que ele controla, no perímetro que ele atua, e tendo iniciativa ali. Só que tendo o contexto geral para que ele possa efetivamente aumentar a chance de aceitação das ideias dele. E, por fim, na verdade, é o que deve vir no começo. Comece pelo porquê. E eu vou tomar a liberdade de compartilhar os meus porquês, tá, gente? Quais são os meus porquês? E eles foram mudando ao longo do tempo. No início, a gente queria muito fazer algo novo, inovador. Quando a gente fundou a empresa em 97, a maior parte das empresas de TI do Brasil, elas trabalhavam com sistemas muito simples de automação comercial, em tecnologia muito simples. Tanto que um grande diferencial que a gente teve desde o primeiro momento é que a gente trabalhava com o sistema Unix e a gente comprou um servidor Sun, que na verdade não era um servidor, era uma workstation, que a gente chamava de servidor porque ele era Unix. A gente conseguia compilar nele, coisa que poucas empresas ousavam fazer. E isso permitia que a gente trabalhasse com sistemas de gerenciamento para telecom, que se a gente trabalhasse na época com Windows apenas, a gente não conseguiria. Então, a gente queria fazer algo diferente, queria fazer algo novo. A oportunidade de crescimento é sim algo que motiva. Eu acho que o empreendedor ele tem um lado ambicioso e não tem nada de errado com isso. Mas quando me perguntam um dos principais motivos pelos quais eu empreendi, é ter autonomia no direcionamento.
Ou seja, tirando as questões legais, eu não tenho uma matriz nos Estados Unidos ou na Europa que me manda fazer as coisas e que de repente eu me vejo fazendo uma coisa que é estúpida porque alguém está mandando. Cara, se aquilo não faz sentido para a gente e não tem nenhum preceito legal, eu não vou fazer. A gente tem autonomia nesse direcionamento. E isso dá para a gente um ambiente muito mais interessante de trabalhar. E ver o sucesso da equipe com esse direcionamento. Eu diria que hoje são, os meus principais motivadores, os meus principais porquê. Mas independente de qual seja o seu, e esses são os meus, e não estou recomendando isso para ninguém, porque você tem que procurar o seu, é você acreditar. Você tem que acreditar naquilo que você está fazendo mais do que ninguém. Se o empreendedor não acreditar no que ele está fazendo, é muito difícil dar certo. Porque ele não vai conseguir inspirar ninguém. E depois, por fim, assim, falando da Ícaro um pouco disso, tenho aqui um pouco que é o Minuto Propaganda, Marcos, que é venha ser um Ícaronauta. Eu vou falar um pouco do tipo de oportunidade que a gente tem. Você prefere que já fale agora ou deixa para o final? Como que fica melhor aqui? Você que sabe. Se quiser falar agora, já fala aí. Então vamos lá, que aí a gente já passa para as perguntas de uma vez. Eu sei que eu estourei um pouquinho o tempo, peço desculpa. Vamos lá. Então, vamos até as 9. Então tá bom. Venha ser um Ícaronauta. Gente, nós temos, né, dois fóruns principais. A gente tem um programa de estágio, que esse, infelizmente, já passou a época principal dele, ele acontece em agosto, então ele, né, a gente já está um pouco atrasado, a gente já está fechando agora a seleção dos profissionais para esse ano, mas ano que vem vai ter novamente, então não quis deixar de falar. É um programa importante, por exemplo, esse ano a gente está com, se eu não me engano, acho que umas 12 ou 15 vagas por aí, tá? Mas é um programa onde bastante importante, a gente continua sendo muito relevante para a gente contratar profissionais em momento de estágio, né, que vão ficar com a gente um ano ou mais de um ano, dependendo do tempo que eles ainda tiverem pela frente na faculdade. A taxa de efetivação é bastante elevada, a gente não necessariamente espera o período todo de estágio acontecer, às vezes o profissional já demonstrou que tem um nível de maturidade legal e já, né, que já consegue absorver e está no momento na faculdade que permite isso, a gente antecipa a contratação. Então é bastante importante isso dali. E hoje a gente está com algumas vagas, administrador de banco de dados, né, Oracle pleno, analista de negócios, de requisitos sênior, analista de qualidade pleno, analista de sistemas pleno de network management, analista de sistema sênior network management, DevOps, SRE pleno. E tem aqui onde a gente fica com as vagas, a gente, né, isso aqui muda com alguma frequência, a gente teve uma pequena baixa, então estamos, sei lá, com um pouco menos de 10 vagas nesse momento, a gente andava com 20 a 30 abertas em cada momento, daqui a pouco espero que volte a esse nível de aquecimento, então convido a quem depois quiser ter mais informações, acessar o site, vai ficar aqui para a gente estar apresentando as vagas, como que se candidata, é tudo direto no site, e aí você já faz todo o processo diretamente, e hoje, né, o processo está acontecendo de forma remota. Gente, obrigado pela atenção até agora. Estou ansioso pelas perguntas, porque eu fiquei preocupado de estar todo mundo dormindo já nessa altura do campeonato, depois de tanto que eu falei. E aqui eu vou parar de compartilhar e compartilho novamente para a gente usar a apresentação se for necessário para responder alguma pergunta, tá legal? Ok, Laerte, brigadão. Foi ótima apresentação, já tem a gente levantando na mão, mas eu vou fazer pedir um favorzinho aqui, só um minutinho, gente. Vou parar a gravação para divulgar e depois as perguntas a gente faz a parte.